Seja muito bem-vindo à primeira aula dessa série de 3 aulas da semana Empresários Dominando os Bancos. Eu sou o Jameson, mas pode me chamar de Jimmy. Sou conselheiro de empresas e especialista em bancos. E nesse evento vou te mostrar o caminho para você reduzir juros e tarifas bancárias em até 70%. E parece bom demais para ser verdade. Até eu mesmo desconfiaria se não tivesse acontecido com essas pessoas que aplicaram o método e tiveram esses resultados. Dá uma olhada no que essas pessoas vão te contar agora. Oi pessoal, eu sou a Nádia, estou aqui com meu marido Gabriel e a gente veio aqui para dizer que com o método do Jimmy a gente conseguiu reduzir em 50% a taxa de juro do nosso limite de conta dos nossos 2 CNPJs. E mais, a gente conseguiu reduzir em 24% a taxa de antecipação dos boletos da nossa empresa. E no outro CNPJ nosso a gente conseguiu reduzir em 27% os juros da conta. Com o método do Jimmy, então, a gente está aprendendo a finalmente não entregar tanto dinheiro para os bancos e conseguir reverter isso de lucro para as nossas empresas. Oi, eu sou a Carla e com a estratégia do Jimmy eu consegui reduzir em 75% da taxa do meu limite. Me chamo Eduardo, do ramo imobiliário. Nós emitimos em torno de 2.000 boletos por uma instituição bancária, a qual o Jimmy nos ajudou a reduzir em 60% o custo fixo mensal neste produto. Foi fundamental para que a gente possa buscar, inclusive, redução em outros serviços junto ao banco. Olá, meu nome é Rafael, eu sou empresário do ramo automotivo. Através da metodologia Jimmy, eu consegui uma redução de 67% das taxas de juros do limite, assim pagando menos juros ao banco. Além disso, eu não pago mais a tarifa da conta, tarifa de folha de pagamento e até recebi alguns valores de volta. Mesmo na correria da empresa, eu aprendi alguns segredos e estratégias com o Jimmy. O Gabriel e a Nádia possuem 2 empresas e estavam dando dinheiro demais para os bancos. Imagina, uma das empresas reduziu 50% da taxa de juros do limite da conta, deixando de pagar mais de R$70 mil de juros por ano. Além disso, reduziram 24% dos juros das antecipações de boleto. Na outra empresa, uma redução de 27% da taxa de juros do limite. Eles estão realmente dominando os bancos e não deixando os bancos dominarem as suas empresas. Além disso, não pagam mais tarifa da conta e ainda estão com mais benefícios no banco. Até um cartão de crédito com um limite alto foi aprovado. E agora vão usar a estratégia para ganhar dinheiro com o cartão. A Carla usou o método mesmo sem tempo, mesmo com filho para dar atenção, mesmo com obras em casa, correndo sempre na empresa. E ainda superou. Conseguiu reduzir 75% da taxa dos juros do limite do cheque especial. E agora, ao invés de estar dando dinheiro para os bancos, está investindo na casa dos sonhos. Você também viu o resultado do Rafael e do Eduardo. E você pode estar se perguntando, Jim, mas eles colocaram algum advogado para fazer essas reduções e ter mais benefícios com os bancos? E eu te respondo que não. Através do meu método, eles aplicaram e tiveram esses resultados que te mostrei. Mas agora, você deve estar pensando, mas Jimmy, da onde saiu esse método? E eu preciso te contar o porquê eu criei esse método. Desde meus 15 anos, vi que empreender poderia mudar a minha vida. Sabia que não iria ser fácil, mas não desisti. Aqui era eu fazendo um plano de negócio para a minha primeira lavagem de carro. Vendi ricota na rua, fui vendedor de roupas, prestava serviço de limpeza de pátios. Olha aqui a minha primeira máquina que comprei. Além disso, meus pais tinham um trailer de cachorro-quente que eu ajudava nos finais de semana. Sei muito bem que essa vida de empreender não é nada fácil. Quando eu tinha meus 16 anos, vi o pequeno negócio dos meus pais quase quebrar, pois por alguns problemas eles acabaram atrasando os empréstimos e cartão de crédito que tinha no banco. Lembro exatamente que o telefone naquela época não parava de tocar. Era o banco ligando para cobrar a dívida. Me lembro como se fosse hoje, meu pai e minha mãe e eu chegando lá naquele banco para negociar com o gerente. Aquele mesmo gerente que ficava ligando todos os dias para os meus pais irem lá. Quando chegamos lá, eu fiquei muito admirado com aquele ambiente.
aquelas pessoas todas sociais e elegantes, e me chamou muita atenção. Trabalhar no lugar daquele seria um sonho. Mas voltando na história, meus pais foram atendidos e me lembro que o gerente deu um papel para eles assinarem e logo fomos embora. Acho que eles ficaram pagando uns 5 anos aquele papel que eles assinaram. Lembro que muitas vezes não tinham nem da onde tirar, mas davam um jeito. Aquele papel era uma negociação de dívida. Mesmo com vários pequenos negócios que fiz, sempre lembrava daquele ambiente do banco e comecei a buscar oportunidades na área. E Deus colocou uma pessoa maravilhosa no meu caminho. E através dela, eu acabei conseguindo uma vaga no banco. Entrei como aprendiz, passei por todos os setores de um banco, tinha contato direto com os gerentes regionais, diretores, gerentes gerais, enfim. Aprendi tudo sobre o funcionamento interno dos bancos. Mas meu sonho, sabe qual era? Era ser gerente de pessoa jurídica, atender empresários. E acabei virando gerente de empresas. Sempre quis trabalhar de uma forma diferente dos outros gerentes. E eu queria atuar como um consultor, um assessor, alguém que poderia aconselhar as empresas. Jamais ser aquele gerente que ferrava a empresa com uma taxa alta, cobrando várias tarifas, colocando um monte de produto que o empresário nem sequer tinha pedido e muitas vezes não estava ciente. Assim como fizeram com meus pais no passado. Pelo que eles me falaram, o gerente na época falou que era aquilo e pronto. Os juros não poderiam ser reduzidos. E olha, pode ter certeza que mesmo depois desses anos, ainda continua assim. Essa falta de assessoria de grande parte dos gerentes. Eles foram ensinados assim pelo banco. E eu ficava muito chateado, pois notava cada situação dentro do banco que eu não aguentava mais. Depois de trabalhar em várias agências, em cidades diferentes e também com colegas diferentes, notei que essas situações eram frequentes, pois os bancos possuem metas elevadas e muitas vezes orientavam fazer necessidades do banco e não a do cliente. Vi empresários tirarem a sua própria vida por dívidas inacabáveis. Vi empresas quebrarem por má orientação do gerente. Vi clientes na pandemia perderem seus bens por falta de conhecimento. Vi empresários assinando contratos com outros gerentes que nem sabiam o que estavam assinando. Mas ali estava uma confissão de dívida. Forçavam o cliente a assinar mesmo sem saber se ele ia conseguir pagar ou não. O importante era o banco ter aquele documento assinado, porque além da dívida dele aumentar, iria ser muito mais fácil e rápido o banco entrar com um processo judicial. E eu já não aguentava mais ver todas essas situações. Comecei a me especializar para ajudar os empresários. Me formei em administração de empresas na PUC e logo fui fazer uma especialização em finanças na FGV. Mesmo quando não estava no banco, passava mais tempo dentro das empresas do que dentro das agências, pois o que eu mais gostava era ajudar. Tudo que eu podia reduzir, eu reduzia, pois sabia o quanto era importante para aquelas empresas. Muitas vezes deixava de bater as minhas metas para atender os empresários. E o que começou a acontecer? Esses empresários começaram a me indicar para outros empresários que não tinham conta comigo. Era um que estava pagando juros demais e não sabia o que fazer. Era outro que já estava cheio de empréstimos e o gerente dele falava que não tinha saída. Uns precisavam de orientação para investir, alguns para contratar linha de crédito atrativa, e eu fui ajudando todos eles, resolvendo e entregando muito resultado. E eles ficavam super satisfeitos. Só que chegou um dia que eu parei e pensei, por que eu estou aqui no banco se eu me sinto muito mais feliz ajudando esses empresários do que estando dentro da agência sendo cobrado para fazer coisas que eu jamais iria fazer? Tá vendo essa foto aqui? Foi o dia que eu fui lá na diretoria do banco pedir demissão. Depois de 13 anos atuando nos bastidores dos bancos e atendendo mais de 500 empresas. Sabe por quê? Eu vi que o meu propósito era ajudar os empresários que não sabiam os segredos e as estratégias por trás dos bancos. Assim como meus pais, que sofreram pagando aquelas 60 parcelas, pagaram 3, 4 vezes a mais do que o valor que era justo.
E por isso eu decidi dividir isso com você, empresário, pois dessa forma posso ajudar muito mais, te mostrando um caminho para você dominar os bancos e não deixar os bancos dominarem a sua empresa. Sei que você aí passa o dia inteiro na correria e muitas vezes está entregando dinheiro demais para os bancos e talvez você nem saiba. Por isso, vou te mostrar nessa aula os 3 maiores erros que você está cometendo na hora de tentar reduzir juros e tarifas bancárias. E o terceiro erro pode fazer você cair da cadeira. Então vamos lá. O primeiro erro é você ficar negociando com o seu gerente. É isso mesmo. Mas Jimmy, por que isso é um erro? É um erro porque o gerente vai sempre estar do lado do banco. Não esqueça que ele é funcionário do banco. Ele tem metas e objetivos para atingir que são bem desafiadoras. E é o banco que paga o salário dele. Ou seja, ele sustenta a família dele através do banco. Ele foi ensinado de uma forma para gerar o máximo de lucro a favor do banco. Ele não foi ensinado para dar uma assessoria para o cliente, reduzir juros, tarifas e taxas. Então, se ele reduzir juros e tarifas para você, automaticamente ele estaria perdendo também, pois os gerentes recebem diversas premiações e bônus. E o principal, o teu gerente não tem autorização para fazer uma boa negociação com você. Então não adianta você ficar mandando um WhatsApp para ele, ligando, pedindo desconto ou solicitando uma taxa melhor para o seu empréstimo, que grande parte das vezes ele não vai te responder. E se te responder, não vai adiantar, porque ele não tem o poder, não tem autonomia de reduzir juros e tarifas. Você está indo no canal errado. Possivelmente, quando você pede para ele fazer uma redução de juros e tarifas, ele já fala que não é possível, ou até mesmo fala que vai enviar para análise. Mas na verdade, ele não enviou. E alguns dias depois te informa que não foi aprovada a redução. Daí você deve estar imaginando, mas então, eu não sei o que eu vou fazer. Fica tranquilo, que eu vou te mostrar o caminho na aula 2. Vamos para o segundo erro, que nenhum gerente vai te contar. Você está aceitando a proposta errada do banco. Mas Jimmy, isso é muito simples. Eu sei aqui na minha empresa que quando vou negociar tenho que usar estratégia de negociação, certo? E eu te compreendo, mas na prática, lá nos bancos, não é bem assim. Você está errando porque não sabe como funcionam as autorizações de desconto, tanto para uma negociação de dívida, tanto para contratar um capital de giro. Deixa eu te explicar. Geralmente, quando você vai fazer uma negociação no banco, você contata o gerente, solicita a simulação, aprovando, o gerente faz o contrato, você assina e acabou. E para você está tudo certo. Mas é muito importante você não aceitar as primeiras propostas. Escuta o segredo que eu vou te falar agora. Os bancos não vão te falar, porque eles querem que você pague mais juros. Mas dentro dos bancos existem vários níveis de autorização de desconto, reduções de taxas, reduções de juros e tarifas. E o primeiro nível é um robô que faz análise. Ele já está programado para puxar para o lado do banco. E geralmente é essa proposta que teu gerente te entrega. E você acaba aceitando, achando que é uma proposta boa. Depois tem o nível do gerente da tua conta, que não tem autonomia para reduzir juros e tarifas. E logo vem o gerente geral da agência, gerente regional e gerente diretor. E assim por diante. Ou seja, quanto mais superior o nível, menos juros você irá pagar. E se você aceitar as primeiras propostas, você vai pagar mais caro por isso. E pode ter certeza que não é a melhor condição que o banco poderia te ofertar. Além de não ser a melhor condição, nesse contrato poderá haver produtos bancários que talvez você nem solicitou. Daí você deve estar perguntando, mas Jimmy, como eu vou fazer para subir essas propostas para outro nível? E eu te falei que eu ia passar algumas estratégias. E vou te revelar sobre esse caso na próxima aula. E por fim, o terceiro erro e muito importante. O erro de você pensar que precisa contratar um advogado para lidar com o banco. Mas Jimmy, como assim é um erro? Para começar, o advogado vai te cobrar um valor alto, talvez um valor mensal. Enfim, o que acontece é que em caso de negociação de dívida, na maioria das vezes, o
o advogado não está interessado em resolver o seu problema. Ele está interessado sim no seu dinheiro, porque ele não tem pressa de resolver. Quanto mais tempo demorar, melhor para ele. Outro motivo para você não contratar um advogado é que os bancos, em grande parte, e os gerentes também, odeiam os advogados. E por experiência, quando tem um advogado envolvido, os gerentes não dão muita atenção. Até mesmo falam, lá vem querer colocar leis aqui. E acontece que o banco não faz a melhor proposta. Até porque grande parte dos advogados não tem experiência nos bastidores dos bancos. Eles não sabem como funciona lá dentro. Não sabendo negociar com o banco, automaticamente não terá a melhor condição. E agora você deve estar pensando, meu Deus do céu, como eu vou conseguir resolver isso? Calma, você está no lugar certo. Eu vou falar o melhor caminho para você evitar ou nunca mais cometer esses erros na próxima aula. Agora olha o quanto de conhecimento, segredos e estratégias que eu trouxe aqui para você. Olha o quanto você aprendeu. Te mostrei relatos de pessoas que conseguiram reduzir juros e tarifas bancárias. E ainda te contei como eu criei esse método. Além disso, mostrei os 3 erros que você precisa parar de cometer se você quer reduzir juros e tarifas. Erros talvez que você nem sabia. Mas aqui nessa semana eu não vou te entregar só essa aula. Ainda falta a gente ver muitas estratégias e segredos. E na próxima aula eu vou mostrar os 3 pilares exclusivos para você saber o caminho para reduzir juros e tarifas bancárias. A Laura já descobriu alguns e olha o que ela está falando aí. Olá, queridos amigos empresários. Eu me chamo Laura Bassani, sou representante da empresa LLL Transportes Rodoviários e o DIMI foi uma peça fundamental para o conhecimento de uma série de benefícios que antes eram desconhecidos pela nossa empresa. Conseguimos a isenção da cesta empresarial, que girava em torno de R$ 500 por mês, isenção de PIX e também a redução de 36% da taxa de emissão de boleto. Com certeza, o DIMI agregou muito conhecimento à nossa empresa. Hoje nós trabalhamos com o banco e não para o banco, né? As tarifas não são mais engessadas, a gente consegue remanejar elas. Inclusive, hoje eu tive a ligação de um gerente conversando a respeito de uma outra tarifa de um banco, ele pedindo a aquisição de um consórcio para fazer a isenção da tarifa. Então a gente consegue hoje ter um mínimo de conhecimento que sim, é possível fazer isenção de tarifas, é possível fazer a redução e ter aplicações e investimentos seguros. Agora eu convido você a aprimorar o conhecimento da sua empresa e trazer mais benefícios. Coloque um alarme para você não esquecer da próxima aula, na quarta-feira, dia 17/4, a partir das 8 horas da manhã. E agora eu quero te convidar para participar da comunidade exclusiva do Facebook, criada especialmente para quem está participando da Semana Empresários Dominando os Bancos. Lá você vai conseguir interagir com outras pessoas, tirar dúvidas, compartilhar o que você aprendeu nessa aula, o que você não conhecia ainda e o que você achou. Se tiver alguma dificuldade, coloca lá. Vou fazer o máximo para responder a todos. Os botões para você entrar na comunidade do Facebook e também entrar no grupo do WhatsApp estão aqui embaixo. Para a comunidade é o link azul e para o grupo do WhatsApp é o link verde. Então é isso. Essa foi a primeira aula da Semana Empresários Dominando os Bancos. Te espero na aula 2. Abraço!